Alexandre, muito boa noite. A seleta plateia, os membros dessa comissão, os colegas policiais militares aqui presentes. É muito bom se os colegas puderem. Gostaríamos de colocar, porque nós somos visuais, né? E a gente, muitas vezes, visualizando, fica até melhor para a gente poder se alimentar. Eu fico tranquilo aqui nesta casa, porque estou no meio de policiais militares, e na casa da qual também eu sou membro, né, desta seccional. Então, o presidente nosso aqui, professor junto com a gente, né, no magistério, na área jurídica, então fica bem tranquilo para poder debater, e debater olhando nos olhos dos senhores, porque esta é a função do advogado. O advogado tem que trabalhar dentro da verdade e trabalhar em busca da justiça. Esse é o sentido. E foi nisso que eu me alistei, inclusive, né, nesta ordem, porque a Ordem Advogado do Brasil tem um papel histórico, não só neste país, como no mundo. Porque todo regime de exceção, a primeira coisa que ele faz é fechar a ordem, que é o grito da democracia, o grito da justiça. A primeira coisa que faz é fechar a ordem. E esta ordem também foi fechada no governo ditatorial. E ela aberta é um local certo para que nós possamos debater. E debater de forma respeitosa e debater dentro da verdade. E eu, infelizmente, tenho visto debates que não estão trazendo verdades. E o governo passado foi um governo de disputa política muito cruel. E um debate que deu a todo brasileiro até o asco. Por quê? Um debate político de mentiras com marqueteiros. E o nosso desejo, enquanto homens públicos, enquanto homens do direito, é debater dentro da verdade e da sinceridade. É óbvio que todo aquele que representa uma instituição, uma corporação, ele sempre tem que ter um viés, e esse viés às vezes tem que ser depurado. Mas a melhor coisa é a pessoa partir para o campo da empatia, podendo debater e se colocando no lugar do outro. E é nesse sentido que nós queremos, nesses slides, colocar para os senhores. Nós acabamos de vir ontem, né, desse mesmo debate lá no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, que o seminário está correndo no Brasil inteiro. Então a gente, primeiramente, agradece a Deus por essa oportunidade, e a gente vê colegas aqui, colegas antigos, né, e que têm experiência nessa área e que podem também colaborar conosco nesse sentido. Então, vejam o seguinte aspecto. Então, vejam, senhores, vieram falar, e vieram nessa casa também falar, ciclo completo da Polícia Militar. É uma inverdade. Quem está propugnando por este modelo não é somente a Polícia Militar, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público do Brasil, portanto, Ministério Público da União e Ministério Público do Estado. Esta é a verdade. Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Todos os policiais rodoviários do Brasil também defendem esta tese. Associação Nacional de Entidades Representantes de Policiais Militares e Bombeiros. As praças das polícias militares e bombeiros do Brasil também defendem. Federação Nacional dos Policiais Federais. Agentes, escrivães, PAP, todos eles peritos, todos eles defendem esta tese. Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Todos os comandantes de polícia e bombeiro do Brasil defendem. Federação Nacional da Entidade de Oficiais, a qual eu represento. Todos os oficiais do Brasil, congregando mais de 40 mil oficiais do Brasil, PMs e bombeiros, defendem essa tese. Associação Nacional das Praças. Todas as praças no Brasil, soldado, cabo, sargento, subtenente, todos eles também defendem esta tese. Associação Brasileira Criminalística. Então, os peritos estaduais defendem. Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Os peritos criminais federais estão conosco nessa jornada. A Liga dos Bombeiros do Brasil. Todos os bombeiros do Brasil estão irmanados nesse projeto. Aí vejam, os senhores e as senhoras, dentro da verdade, nós fizemos um debate amplo, e lá eu participei como debatedor, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que estuda as causas, circunstâncias, efeitos da violência, da morte dos jovens, negros e pobres periféricos do Brasil. A audiência no Brasil inteiro.
audiências públicas em todas as capitais do Brasil, audiência pública no Congresso Nacional. E ao final desta CPI que está investigando, uma das propostas aprovada por unanimidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, unânime, foi a proposta de emenda constitucional 127 de 2015, que traz a figura: o cidadão tem que ter acesso à justiça para evitar a violência contra negros, pobres e periféricos. Tem que ter a valorização do policial lá na ponta da linha. Controle social da atividade policial, seja ela de que ordem for. A sociedade tem que participar deste consolo social, não só como o CNJ, que tem 2 cidadãos. A proposta é um Conselho Nacional de Polícia descentralizado, chegando até o município, para que a sociedade tenha o controle sobre a sua polícia. Ouvidoria, também nessa figura, a figura da ouvidoria, para que o cidadão possa ter uma ouvidoria independente e possa levar as suas reclamações. Guarda Municipal tem que entrar neste cenário, é uma realidade. A Guarda Municipal já faz polícia ostensiva em São Paulo, que é o meu estado, embora tenha sido anunciado, né? Oficial da PM de Brasília, e com muito orgulho, aqui eu fiz curso aqui em Brasília, já estou aqui há 20 anos, mas eu sou coronel da Polícia Militar de São Paulo, já aposentado, né? Mas aqui os meus irmãos da PM daqui, nós vimos o seguinte: São Paulo tem 300 guardas municipais e que fazem polícia ostensiva. Esta é uma realidade que tem que ser discutida. Temos que incorporar a Guarda Municipal, que é a polícia lá de proximidade. Temos que ter verba carimbada. Educação tem percentual na Constituição, saúde tem percentual, segurança pública, quando tem contingenciamento, ficamos sem nada. Então nós temos que trazer isso. E nessa figura, vejam, senhores, é óbvio que eu não venho aqui dizer que colocamos uma polícia aeroespacial super tecnológica, vai resolver o problema da segurança pública do Brasil. Nós sabemos que não. Nós sabemos que as causas da violência no país são causas históricas. O Brasil é um país que tem uma dívida social quase que mais de 500 anos. Vejam, senhores, o Brasil, nós tínhamos 6 milhões de índios quando veio. 6 milhões de índios. Hoje não tem 400 mil índios. Os índios foram exterminados. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolição da escravatura. E essa dívida está até hoje. Falta de políticas públicas que geram a violência. Nós sabemos as causas, mas a polícia, ela atua nos efeitos e tem o seu papel. E nós temos que discutir a polícia no seu papel para que nós possamos aprofundar essa discussão demais. Aí vejo que a violência no Brasil foi falada aqui pelo doutor Alexandre. A violência, ela causa crise econômica. Vidas que são ceifadas, empresas que são fechadas, investimento que não vem para o país, um país de risco com violência. A violência também é causa de decréscimo na economia do país. Segundo o dado do IPEA, os custos da violência são estimados em 10 a 15% do PIB. 407 bilhões são gastos nesse país, perdas pela violência nesse país. O recorde de assassinatos vivido pelo Brasil, a OMS falou que o Brasil está numa situação epidêmica. Nós estamos num quadro epidêmico. E nós falamos, né, a pátria do futebol, o povo pacífico, mas aqui é um quadro de epidemia. 58 mil, como falou o Coronel Nunes, 559 mortos. Nenhum país do mundo sobrevive a isso. Todas as guerras civis do mundo, pode pegar Iraque, Síria, todas as guerras do mundo não matam isso por ano. Aqui no Brasil, o crime, não estou falando das outras mortes, o crime mata 58 mil, alguns falam 80 mil, 100 mil. Homicídio doloso, latrocínio, lesões corporais, essa é a realidade da pátria do futebol. Mortes de policiais, o país onde mais mata policiais no mundo. Reino Unido, morrem 8 policiais por ano. Reino Unido, 8. Aqui morrem 500 por ano. Não se mata tantos policiais. Nós podemos ir para a América, podemos ir para a França, quando muitos perdem 10, 20 policiais por ano, e aqui são 500. Estados Unidos, vejam a porcentagem. Essa cena aqui nós estamos acostumados a ver o tempo todo. Mas vejam, é uma sociedade injusta.
Se nós vamos nos Estados Unidos e apresento a minha identidade de policial militar, eles dão uma referência, porque a sociedade tem orgulho do seu policial, do seu militar. Aqui não. Aqui nós não temos isso, essa é a cultura. Então o tempo todo nós estamos vendo nossos policiais dessa maneira. Essa é a realidade para os senhores verem. Os senhores sabiam, e nós como garantidores do direito, São Paulo tem um cemitério lotado de policiais mortos em serviço. Não tem um canal de televisão que publique isso. Cemitério lotado que não cabe mais. Essa é a realidade. Isso a cena no Brasil o tempo todo nós corremos. A importância do bom debate. Eu fico triste quando meus colegas meus de faculdade, colegas meus de magistério, vêm a esta casa, ou em outros locais, e eu fiz esse apelo, lá na LESP, na LEG eu fiz também. Nós queremos um debate republicano e democrático. Não estou aqui para vir atacar outra instituição. Isso não é salutar. Quero fazer um debate republicano e democrático, dentro da verdade. É nesse sentido que nós queremos, sem mentiras e sem ofensas. É muito fácil eu pegar, não este público qualificado, mas um público desinformado e joga um jargão como sendo um marqueteiro político para poder o quê? Trazer a opinião do ignorante. Eu tenho certeza que nesta casa não é assim. Nós vamos usar essa casa para que a verdade chegue às ruas. Este é o papel desta casa. Olha o que eu encontrei lá em São Paulo, a minha terra, com os delegados no debate lá em São Paulo. Os delegados da associação, olha o que eles colocaram. Cada um na sua, no segundo da delegacia, PM na rua, tortura nunca mais. Portanto, quem é militar é torturador. Nós somos profissionais do direito. Cabe uma ação. Isso não é debate republicano, isso não é debate democrático. Então nós apelamos para pararem com isso. Não ao ciclo completo, ou seja, se a PM tiver o ciclo completo, vamos voltar de novo ao homem das cavernas, ou ao primata. Isso não é debate de quem quer vir com argumentos, e argumentos históricos, geográficos, estatísticos. Nós queremos um bom debate. É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Jorge já falou isso, e nós estamos aqui para isso. Vejam, a Constituição ela estabeleceu quais são os órgãos de segurança pública, mas infelizmente alguns querem ainda voltar ao Império, quando eu tinha um juiz de paz fazendo a função de delegado, e querem ser a única autoridade policial, desconsiderando o preceito constitucional. Seria semelhante a isso se nós que somos, e essa comissão criminal domina bem esse assunto. O intercrimes, caminho do crime, cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento. Vejam que o criminoso, ele executa todo o caminho do crime, o criminoso. O crime organizado não tem divisão. Ele cogita, prepara, executa, consome e algum exaure. A polícia no Brasil não. Nós somos o único país inteligente do mundo. A polícia é a PM, vai até aqui e volta. Executou, pode parar. Pode parar, porque aqui é um país inteligente. Chega ao cúmulo de explicar para o cidadão, doutor Alexandre. O cidadão ligou para o 90, a PM tinha que falar assim, ó, já aconteceu, já então ligue para a polícia. Acabou a minha função. Esse é o país que nós estamos vendo. Aí vem a Polícia Civil, ela também só pode, ela não pode prevenir. A Polícia Civil não pode ter viatura ostensiva. O que será que tem? Viatura pintada? Nem em Portugal a polícia secreta é pintada. Serviço secreto em Portugal. Mas aqui é. A polícia investigativa aqui, 80% das viaturas são pintadas. Não sei como que faz investigação com viatura pintada, mas essa é a realidade do Brasil. Está esse modelo. Ou seja, trabalho pela metade, sofre solução de continuidade. Como colocou o coronel Nunes. O ciclo completo de polícia. Então o que é isso? Vamos conceituar o que nós estamos querendo e vamos ver se nós, operadores do direito, pessoas cultas, inteligentes, se nós conseguimos debater isso de forma aberta. O ciclo completo de polícia consiste na desburocratização do serviço policial, no pleno atendimento ao cidadão, no local do fato. É no local do fato. Ao mesmo tempo, valoriza o policial da ponta da linha. Nós queremos que o policial da ponta da linha seja um gestor de segurança pública e não um cone, um bebelô. Seja um gestor, ele seja responsável. Ele administre aquela situação local. Então, o que é esse ciclo completo? É toda a polícia exercer a prevenção, a investigação e a inteligência policial. No mundo, nós temos vários modelos. E esta casa aqui tem que debater no mundo. Qual é o modelo ideal? Qual é o modelo ideal do mundo? Vamos debater? Não. Eu vejo
garantidores do direito, falar, não, o Brasil é Brasil, se esqueça do resto, aqui não, nós somos diferentes. Não é possível. Aí não se abre a um debate, uma discussão. Vejam, senhores, desfazendo mentiras. É triste colocar assim, mas é isso. E tem que começar por esta casa. Vamos desfazer mentiras? Não devemos copiar nenhum modelo do mundo. Temos a nossa própria realidade. Não se pega nada de lá e coloca aqui. Brasil é Brasil, nós somos nós. Vamos ver se é verdade isso. É uma mentira. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Múltiplas culturas. A língua não é nossa. Então vamos voltar para o Tupi-Guarani. Já que nós não queremos copiar nada, voltaremos ao Tupi-Guarani e o nosso direito, doutor Alexandre. Então vamos criar um direito Tupi-Guarani. Porque o nosso direito é romano, é europeu, é americano. Quer dizer, tudo nós vemos e adaptamos. Mas polícia não, polícia aqui não se adapta, isso aqui não está certo. Aprenda com os erros dos outros. Você não consegue viver tempo suficiente para cometer. Se o mundo evoluiu, por que eu não tenho que estar voltado para o mundo e aprender e adaptar aqui? Mas vamos discutir abertamente. E não me fechar a discussão. O ciclo completo é só para a PM. E chegar aqui nesta casa falando isso. É só para a PM, olha, se a PM tivesse ciclo completo eu vou mudar do Brasil. Então já devia ter mudado, né? Vamos pegar uma passagem, porque não se faz assim, uma discussão democrática, colocação com todo respeito. Uma colocação infantil dessa, vamos ver se é verdade. O ciclo completo é para a Polícia Federal, é para a Polícia Civil, é para a Polícia Rodoviária, é para a Polícia Militar e é para a Guarda Municipal. Os senhores sabiam que neste Brasil a única polícia que tem o ciclo completo é a Polícia Federal? Ela, a Polícia Federal, tem o ciclo completo. Ela tem a prevenção e ela tem a repressão. Seja nos portos, aeroportos, fronteira, contrabando desse caminho. Ela, a Polícia Federal, tem um ciclo completo. E eu vejo, às vezes, gestores da Polícia Federal falando que, olha, nós somos contra o ciclo completo. Então, vou tirar da Polícia Federal o ciclo completo. Porque ela é uma polícia de ciclo completo. É a única no Brasil que tem ciclo completo, a Polícia Federal. E já vejo gestores falando que não. Ciclo completo não existe no mundo. Eu vejo exatamente. Mentira! Ele existe no mundo inteiro. Exceção feita, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Altamente desenvolvido. Essa é a realidade. Podem, senhores e senhoras, pesquisar no mundo inteiro. 3 ex-colônia portuguesa. E nós estamos bem. Nós estamos bem. E não queremos debater. Nem Portugal ficou com isso, mas nós vamos ficar com todo respeito a esses países. Se completo somente é possível se a PM for desmilitarizada. A PM quer se completo, mas não quer discutir desmilitarização. Queremos discutir sim, vamos discutir. Estamos abertos a discutir. Se a sociedade, como falou o Coronel Nunes, entender que é o melhor, que seja o povo que escolha. Nós estamos abertos a discutir. Vamos ver se é o melhor para o Brasil mesmo? Ou se é uma premissa preconceituosa de pessoas que não têm visão e que ainda estão olhando 64. Aqui, tirando o Coronel de Araújo, nós aqui ninguém era nascido. Todos nós aqui, meu decano, o colega do magistério, né? Coronel Araújo, que teve aqui o estande de JK. Tirando isso aí, nós não tínhamos nascido, ninguém aqui participou do governo militar e fica até hoje voltando para o governo militar. Olhando só no retrovisor, nós queremos de fato é crescer, evoluir, olhar para frente, olhemos para o para-brisa, não olhemos para o retrovisor. Retrovisor serve sim para eu meditar, mas olhemos para o para-brisa, que não tem mais crianças. Na América do Sul, do Norte, da Europa, temos polícias militares com ciclo completo. Chega um absurdo e falar assim, olha, polícia militar só tem no Brasil. O Coronel Nunes colocou de forma brilhante, mas só para nós verificarmos. Portugal, nossos colonizadores, vejam senhores, GNR tem de soldado a general, e ela previne e ela investiga. Lá tem a PSP, que é civil, que previne e investiga. Tem a polícia judiciária, tem a polícia de fronteira, gendarme da França, vejam senhores, a gendarme francesa, orgulho do francês, terra da liberdade e da democracia. Os nossos direitos humanos, na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Lá, gendarme, orgulho do francês, tem de soldado a general.
Aprovação da gendarme, 83% do povo francês. Elucidação de crimes, homicídio, 94%. Aqui está o comandante da gendarme aqui na Embaixada da França, estive com ele esse final de semana, ele falou assim, ele falou, Miller, se lá na França eu tivesse a ilustração de vocês aqui, estava todo mundo demitido. O povo francês estava nas ruas, e o povo brasileiro é passivo, não é possível. Falando o gendarme para nós. Guarda Civil Espanhola, tem barba, mas é militar, ó. Guarda Civil Espanhola é militar. Então a Europa é assim. Carabineiro do Chile, a Rede Globo em maio fez um documentário onde terminou que a melhor polícia da América, Carabineiro do Chile, extremamente militar. Então vamos debater de forma madura, dando uma visão geopolítica, histórica, e não ficar com meias verdades. Também nessa mesma linha, Carabinieri da Itália, Venezuela, gendarme argentino. Veja o detalhe. A gente fala assim, ó, eu não admito um militar me investigando. Militar não pode investigar civil. Interessante, né? Como se ser militar fosse uma coisa anômala, né? Militar deve ser um extraterreno, né? E quem tem parente militar aqui, dos novos colegas aqui, deve estar com medo, porque não é possível. Porque esse monstro vindo não sei de onde, que é o militar. Veja o que diz o povo. Avaliação, índice de confiança. Primeiro, bombeiro, é militar. Ih, tem que não pode falar militar. Bombeiro salva a vida, não vai salvar mais, porque é militar. Terceiro mais avaliado, Forças Armadas. Exército Marinha Aeronáutica, que deram golpe, hein? Que deram golpe em 64. Mas estão em terceiro lugar na confiança do povo. Então vamos usar a coisa de forma verdadeira. O ciclo completo é a volta de ditadura militar e as torturas nos quartéis. Olha, se a PM tivesse completo, olha, volta tudo. Isso é propaganda de terror. Tá? Não é possível nós vivermos com argumentações dessas. Aí veja, senhora. Nessa linha, relatório da Comissão Nacional da Verdade. E eu atuei. E eu tive que ingressar com mandado de segurança contra a Comissão da Verdade. Porque ela tem alguns fatos que elas não foram verdadeiras como que era pesquisado. A própria comissão. É relatório da Comissão Nacional da Verdade. Não apontou tortura em nenhum quartel das polícias militares do Brasil. E sim nos quartéis do Exército, destacamento de operações internas, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, os senhores historicamente viram isso. E nas delegacias de polícia, os chamados DOPS. E quem foi, senhoras e senhores, o grande torturador desse Brasil? Delegado Fiorito. Ah, foram feitos nas delegacias. Ah, não, mas o governo militar, mas eram delegacias. E que torturavam. Isso está no relatório. E nesta mesma linha, está aqui o relatório. Comissão da Verdade de São Paulo, Polícia Civil, 77. PM, 18 torturadores. Comissão Nacional, delegados, 41. PMs, 11. Essa é a realidade da Comissão da Verdade. Essa é a realidade de quem torturou. Mas sabe qual foi o final do relatório da Comissão da Verdade? Portanto, solução, extinga a PM. levantou, solução, desmilitariza. Não dá para a gente ficar com esse tipo de argumento. Por isso que ingressamos com mandado de segurança. Se completo é o empoderamento dos oficiais e mais trabalho para as praças. Eles querem jogar as praças contra os oficiais. Olha, as praças vão trabalhar mais. Vai ficar mais duro. Vamos ver se é verdade isso ou mentira. O empoderamento é dos direitos do cidadão. É isso que nós buscamos. O cidadão ser garantido o seu direito lá da ponta. E ao mesmo tempo, para garantir, tem que ter qualificação dos policiais que trabalham na ponta. Assim como Brasília. O Brasil nós estamos lutando para que todos os policiais ingressem com nível superior. Para que ele tenha condições de formação acadêmica para poder de fato interferir nos conflitos sociais. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. A Polícia Militar irá apurar seus próprios crimes e não terá controle. O Coronel Nunes colocou aqui. A instituição que é mais controlada somos nós. A PM é controlada por todo mundo e até pela Polícia Civil e pela Federal. Agora, senhores, já meditaram? Quando um policial civil pratica um crime, quem é que apura? A própria Polícia Civil. Quando o policial federal pratica um crime, quem apura? A própria Polícia Federal. Aí não tem problema, aí pode. Quando um membro do Ministério Público pratica um crime, quem apura? O próprio Ministério Público. Quando o juiz pratica um crime, quem apura? O próprio. Mas se for PM, não, PM militar não pode apurar. Você não, você
Você, todo mundo tem que apurar esse mesmo você. Você é suspeito até que prove o contrário. Hoje a PM já apura os seus crimes e também é controlada pelo Ministério Público, ouvidoria, Poder Judiciário, além de poder ser investigada pela EPC e PPF, ao contrário do que ocorre com a PC e a PF, que apuram os seus próprios crimes. Essa é a verdade. A condição de militar impede o exercício da Polícia Judiciária Investigativa. Olha, a militar tem hierarquia, e como tem hierarquia não pode. Senhores, hierarquia é privilégio militar? Doutor Alexandre, aqui nesta ordem que estou vendo, não tem hierarquia? O senhor faz o que o senhor quiser, não tem hierarquia aqui? Em casa não tem hierarquia? Quem manda em casa? Minha mulher está aqui. Ela está aqui, eu falo que sou eu. Se ela está aqui, ela fala, olha, hierarquia nós temos em tudo quanto é lugar. Mas vamos ver se isso é verdade. Mentira! A PM, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Bombeiro, já exerce a Polícia Judiciária Militar há mais de 200 anos. E eu testemunho para os senhores. Eu fui chefe de assessoria jurídica da PM Paulista. Eu tinha na minha mão 3.500 procedimentos que eu gerenciava. Nós, por testemunho do Tribunal de Justiça de São Paulo, Defensoria Pública de São Paulo, que os nossos inquéritos policiais são muito bem qualificados. E eu trago os testemunhos para os senhores, inclusive por vídeo. Polícia Militar vai se burocratizar, vai sair das ruas. Mentira! Com a lavratura do TCO, mais de 80% das ocorrências já ocorre o embrião no ciclo completo e o atendimento foi desburocratizado. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, há mais de 15 anos. Senhores e senhoras, em Santa Catarina tem um tablet que custa R$500 e um software feito pela PM que um soldado atende um acidente de trânsito, uma ocorrência de menor potencial ofensivo, de 3 a 7 minutos e libera as partes no local. Tem agenda do juiz online. A parte já sai notificada do local com agenda online. Impressora térmica. Já sai dali com a requisição da perícia, se for o caso, e já sai dali com um termo de compromisso. Isso não é Europa, é Brasil. E aqui não pode. A capital da República não pode. Duas polícias fazendo a mesma coisa, olha, vai ser prejudicial. Não pode ter duas polícias fazendo a mesma coisa. O mundo democrático civilizado tem duas ou mais polícias completas, pois permite a integração e o controle social. E, ao mesmo tempo, legaliza a atuação inconstitucional e ilegal da Polícia Civil uniformizada. Aí que é a Polícia Civil do Brasil, eu quero. Pergunto, senhores, pode a Polícia Civil ter uniforme, ter viatura pintada? E tem. Aí eles não falam que é usurpação de função pública. E nós que somos profissionais de direito, usurpar a função pública é um crime praticado pelo particular contra a administração pública, não por outro agente público, que seria a melhor qualificação com abuso de autoridade. E não usurpar a função pública aqueles que se dizem doutos de direito. Temos que colocar as coisas no devido lugar. Não tem que permitir a PM e a PRF investigar, tem que aumentar a estrutura da Polícia Civil. Vejam, senhores, nesse sentido. O parâmetro internacional da quantidade de policiais civis investigativos é de 13%. Aí está o erro do Brasil. O Brasil, a Polícia Civil em relação à PM é de 30%, 40%, 50%. Duas estruturas burocráticas sobrepostas. No mundo inteiro, 13%, 7%. Aí ficam duas estruturas concorrendo no trabalho pela metade. É como se eu tivesse um advogado para me atender e o outro para entrar com a ação. Aquele que me ouviu não vai ingressar com a ação. É como se eu tivesse um ponto-socorro que me chama e fala, vá para o médico. Mas eu vim no ponto-socorro para ser atendido. Não, mas você tem que ir lá no médico. Só o Brasil que tem esse modelo. Para o ex-delegado de polícia e ex-promotor de justiça, ex-juiz e atual jurista, doutrinador, pesquisador, renomado, professor Luiz Flávio Gomes, que nós tivemos a honra de ter em alguns debates com ele, a resolução de homicídio no Brasil é de 5%. Aí meus colegas falam, essa estatística é fraudulenta. Eu vou dizer que um homem deste cabedal está dando informação fraudulenta. Bom, se eu vou dizer isso, então eu vou à fonte O Globo, e eu vou então ao Conselho Nacional de Justiça, eu vou ao Ministério da Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Fizeram a mesma pesquisa. E o que eles afirmaram? No Brasil é de 5 a 8. Então eu digo também que eles estão mentindo. Que essa pesquisa é fraudulenta. Não quer discutir.
Então, para a gente encerrar, o delegado é o garantidor do direito. Olha, se a PM investigar, quem é que vai ser o garantidor? Quem vai ser o garantidor dos direitos fundamentais? Quer dizer que a figura do delegado é o grande garantidor. Não é esta ordem? O grande garantidor é a figura do delegado. A garantia de direitos está no Estado democrático, pelo princípio da legalidade. O Estado de Direito e a legalidade são nossos garantidores. E não se dá pela atuação isolada de nenhuma autoridade, mas sim pelo conjunto e pelos termos de justiça e segurança. Nesse sentido, se fosse para expressar destaque no profissional, o soldado, o agente, o escrivão, o policial rodoviário, aquele na ponta da linha é que tem que estar preparado para ser o primeiro garantidor. Ele é o primeiro juiz da causa. Esse tem que estar preparado, porque nós, muitas vezes no tribunal, o juiz, o promotor, pega o processo do ar-condicionado e ele passa anos com o processo, decide errado. Quantos recursos nós fazemos? E aquele homem lá na ponta da linha é que tem que estar qualificado, é que tem que ter o preparo para ser o grande primeiro garantidor. Ele é que tem que ter. Para a gente poder encerrar e agradecendo. Resultados tabulados. O que nós já tivemos? Para você ver, não estou falando algo hipotético. Isso é realidade no Brasil. A PM do Rio Grande do Sul lavra TCO, que já é o embrião do ciclo completo. Infração de menor potencial ofensivo, 18 anos, 140 mil por ano, chegando a 2 milhões de termos circunstanciados. Portanto, 4 milhões de pessoas que não foram conduzidas ilegalmente a uma delegacia. Porque imaginam nós como profissionais do direito. Eu pratiquei um crime de menor potencial ofensivo, chegou um policial e falou, policial, eu sou o autor. 448 mil reais de economia. 500 mil reais em papéis que não foram feitos duplicadamente. E otimização do efetivo policial. Tempo gasto para lavar um TCO de 4 horas para de 7 a 30 minutos. Ao invés de ir com a viatura para outro local e ficar lá 4 horas, 7 a 30 minutos lava um TCO no local. Esse é o embrião do ciclo completo. Agora, foi falado, vamos discutir de que maneira. Mas comecemos pelo TCO, que já está pacificado e decidido, mas nem isso. E eu coloco para os senhores, o ciclo completo permite a imediato acesso à justiça pelo cidadão, otimiza os recursos públicos, desburocratiza o atendimento e valoriza o policial que está na ponta. E eu fecho para os senhores, o artigo 98 da Constituição, ao criar o juizado especial, criou uma nova ritualística, que não é o rito processual do Código de Processo Comum. É da lei. E na lei, na 90/99, o juiz desceu da sua toga e dividiu e delegou atribuições ao leigo. Togado, juiz leigo. O advogado, nós, abrimos mão dos postulantes em causa até 20 salários mínimos ou 40 salários mínimos na esfera federal para o ofendido ingressar. Mas o delegado não, a autoridade policial sou só eu. Se o juiz saiu, se o advogado saiu, eu continuo, a autoridade social. O único que não aceitou o novo rito foi o delegado de polícia. O único. O juiz aceitou, a OAB aceitou, mas o delegado de polícia não aceita. Então nós temos que discutir isso de forma madura e o que é melhor para a sociedade. Agradeço a atenção e peço desculpa pelo excesso do tempo.